Amém, irmãos? Abram a Bíblia de vocês em Tiago, capítulo 2, versículo 14 até o 26. Tiago, capítulo 2, versículo 14 até o 26. Assim diz a palavra do Senhor. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé, e eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até os demônios creem e tremem. Insensato. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Vocês podem ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas. E a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Caso semelhante ao de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras, quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem o espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós agora agradecemos pela Tua santa e bendita palavra que foi lida nessa noite. E pedimos que o Senhor nos dê entendimento, que o Senhor ilumine a nossa mente, o nosso coração, para que nós possamos ser instruídos pela Tua palavra, porque uma igreja ela pode ter tudo. Se ela não tiver palavra pregada, ela não é uma igreja, é apenas um ajuntamento de pessoas qualquer. Então que nesse momento a Tua palavra possa falar aos irmãos, que o Senhor me use apenas como uma ferramenta, pois eu não passo disso, para a edificação da Tua igreja, e que a Tua palavra faça diferença nas nossas vidas, e que nós possamos mostrar a fé que nós temos no Senhor, através da nossa vida diária e das práticas que nós temos. Muito obrigado, Senhor. Essa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, em nossos dias nós ouvimos muitas pessoas falarem de fé. Não é verdade? Fé, muito obrigado. Tá vendo a fé? Eu estava pensando na água, irmão. Muito obrigado. Hoje nós vemos muitas pessoas falarem de fé e quase todas dizem que tem fé. É muito raro você encontrar com alguém que diga ser ateu. Embora existam os ateus são a grande minoria na população mundial. Se não me engano, eles não chegam a 5% da população mundial. Todo mundo crê em alguma coisa, todo mundo tem fé em alguma coisa. Você já conheceu alguém que diz que crê em Deus? Você já conheceu alguém que diz que conhece Jesus e crê em Jesus e acredita que Ele existe? Todo mundo hoje diz que tem fé. Mas o que é a fé? O que é essa palavra que hoje muitas pessoas têm? Eu vejo algumas pessoas conhecidas que têm tatuado em seu corpo a palavra fé. Eu tenho fé. Segundo Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz que a fé ela é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. Vou repetir. A fé é a certeza daquilo que esperamos. O que nós esperamos? A glória dos céus. É a certeza do que nós esperamos e a que ainda nós não vemos. A fé é a prova de todas essas coisas. Mas eu pergunto para vocês, será que a fé é só um sentimento? Será que a fé é apenas uma coisa que eu sinto no meu coração e que eu falo para as pessoas? Será que a fé é apenas alguma coisa que eu canto, alguns louvores com essa palavrinha que parece ser palavrinha mágica? Será que a fé é apenas um sentimento? Será que a fé ela não pode ser externada? Será que a fé ela não pode ser demonstrada? Hoje nós vamos ver sobre isso. Hoje nós vamos entender como a fé verdadeira, a fé que salva, a fé salvífica e não uma crendice, faz diferença na vida das pessoas. Quem escreveu esse texto foi Tiago, meio-irmão de Jesus. Tiago, ele era filho de Maria também.
Ele não era filho de Deus unicamente, Jesus era. Mas ele era meio-irmão de Jesus e ele era pastor da igreja em Jerusalém. Tiago também era pastor. E a igreja de Jerusalém era composta pela sua grande maioria de judeus convertidos ao cristianismo. De judeus que largaram o judaísmo de lado e se converteram ao Messias. Creram na mensagem do Messias. Mas uma coisa que nós temos que entender antes de entrarmos no texto, porque senão não fará sentido, é como eram os judeus daqueles dias. A maioria dos judeus, não todos, mas a grande maioria, vivia de aparência. Se os irmãos já leram o Novo Testamento, e principalmente os Evangelhos, os irmãos já leram várias vezes a palavra fariseu e saduceu. Fariseu e saduceu eram dois grupos distintos dentro do judaísmo, eram dois grupos religiosos dentro do judaísmo. A grande diferença entre um e outro era apenas que um acreditava que alguém poderia ressuscitar e o outro não acreditava nisso. Então eles eram divididos nessa questão. Mas todos eles faziam parte da religião do judaísmo. Todos eles se vestiam de formas diferenciadas do resto da população. Todos eles se achavam os santarrões, os cumpridores da lei. Todos eles colocavam fardo pesado sobre as pessoas. E muitos judeus acabavam indo nessa onda de se acharem justos porque cumprem a lei, de se acharem melhores do que os outros e melhores do que os samaritanos e melhores do que os gentios. Se os irmãos também sabem, eles desprezavam os samaritanos e evitavam passar do mesmo lado da calçada que um samaritano, porque eles se achavam superiores aos gentios e aos samaritanos também. Porém, quando eles se convertem ao cristianismo e vão para a igreja onde Tiago era pastor, eles vão para outro extremo. Eles estavam sempre acostumados a fazer e cumprir a lei para dizer que eram salvos. Só que quando eles creem numa mensagem que diz que é pela graça, quando eles creem numa mensagem que é unicamente pela graça, isso soa um pouco estranho para eles, mas logo eles se acostumam e sabem o que acontece? Eles dizem, já que é pela graça, então eu vou sentar e ficar vendo a vida passar e eu já estou salvo mesmo, é pela graça, não preciso fazer absolutamente nada, não preciso buscar santidade, não preciso buscar uma vida próxima de Deus, com comunhão com os nossos irmãos, então deixa a vida passar, nós vamos esperar a vida passar porque nós já cremos mesmo e é pela graça. E é pela graça. Então eles vão para outro extremo e começam a viver uma vida de hipocrisia e falsidade. Eles diziam ser crentes, eles diziam crer no Messias, mas eles não viviam de acordo com o que eles diziam que eles criam, porque para eles não precisava fazer absolutamente nada, eles já criam mesmo. Então estava tendo esse problema na igreja em Jerusalém e por isso Tiago toca nesse assunto que a fé sem obras ela é morta. Então Tiago ele começa no versículo 14, acompanhem comigo com as suas Bíblias abertas. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso esta fé pode salvá-lo? Tiago, então, nesse texto que nós lemos, ele começa com uma pergunta. De que adianta vocês dizerem que tem fé, se a fé de vocês não é traduzida por obras? Acaso essa fé que vocês dizem ter pode salvar vocês? É isso que Tiago começa perguntando. Será que essa fé que vocês dizem ter é uma fé verdadeira? Será realmente que vocês creram como vocês dizem que creem? Irmãos, nós temos que ter em mente que a salvação é pela graça, por meio da fé. E isso não vem de nós, isso não vem de mim, não vem de você. É um dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie de nada. A salvação não pode ser conquistada. A salvação não pode ser comprada. A salvação é recebida de graça. Essa é uma verdade bíblica e nós jamais podemos mudar uma vírgula dessa doutrina. A salvação é pela graça. Porém, todos aqueles que realmente são salvos, eles vão externar as obras e os frutos de salvação. A fé, quando nós cremos em Jesus verdadeiramente, essa fé produz em nós frutos de salvação. É por isso que Tiago diz, olha, que fé é essa que vocês dizem que vocês têm?
que não causa em vocês nenhum efeito, nenhuma reação. Que fé é essa que vocês dizem ter? Uma coisa é certa: se nós somos crentes em Jesus e a nossa fé é verdadeira, não tem como alguém continuar vivendo como vivia antes. Não tem como essa fé não produzir em nós obras de salvação. Não tem como nós sermos moldados de dentro para fora. Não tem como. Se essa fé que nós dizemos que tem não causa efeito nenhum em nós, tampouco ela pode salvar você. Tem um escritor cristão, Arthur de Carvalho, ele diz que depois que ele conheceu a Cristo, nunca mais ele pecou em paz. Depois que ele se converteu, nunca mais ele cometeu um erro na vida dele sem dizer: puxa vida, eu preciso correr atrás de santidade, eu preciso mudar isso na minha vida, eu não posso continuar como eu estou. Se a fé que nós dizemos ter não causa esse efeito em nós, nós temos que considerar e pensar: que fé é essa que eu digo que eu tenho? Se uma fé que não faz eu liberar o perdão e não quebranta o meu coração, eu tenho que começar a pensar seriamente: que fé é essa que eu digo que eu tenho? Será que é uma fé que salva ou é apenas um conhecimento da pessoa de Jesus? Porque Jesus é um fato histórico. Que fé é essa que nós temos? Versículo 15 ao 17, ele continua e diz assim: se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser: vá em paz, aqueça-se, alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta ou é morta. Tiago, então, ele usa dois exemplos clássicos para ilustrar o que ele estava falando. É uma característica de todos os escritores, principalmente do Novo Testamento. Eles usam sempre uma figura de linguagem para tentar ilustrar para as pessoas o que eles estavam dizendo. Tiago, ele cita pessoas em necessidade. Ele cita pessoas com frio e com fome. E ele diz: olha, um exemplo. Vamos ilustrar para vocês entenderem. Se chega alguém na reunião de vocês, ou se vocês veem um irmão. Aqui ele diz irmão em Cristo, tá? Ele não está dizendo se você vê alguém lá fora, e lá fora com frio e fome não faz nada. Ele está falando de um irmão. É lógico que nós temos que ajudar o que está lá fora também. Mas ele estava querendo ilustrar de tal forma que ele diz: se vocês verem um irmão com frio e com fome, e apenas dizer a ele: vá em paz, que Deus te abençoe, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, uma boa noite para você, sem fazer nada, de que adianta isso? De que adianta eu dizer para o meu irmão: vá com Deus e que Deus te abençoe, se eu estou vendo a necessidade dele e eu não movo um dedo para ajudá-lo nessa necessidade? Que fé é essa que nós temos? E ele diz: por acaso essa fé pode salvar você? Será que você dizer para ele Deus te abençoe é uma frase mágica que resolve todos os problemas dele? Será que você não deveria agir? Será que você não deveria fazer alguma coisa por ele? Será que você não poderia abrir mão de algo seu para compartilhar com o seu irmão? Será que você não poderia amar o seu próximo como você ama você mesmo? É isso que Tiago está dizendo. Irmãos, uma fé verdadeira jamais deixará você ver alguém nessa situação e não fazer nada. Alguém já pediu alimento para você? Alguém já pediu água para você? Como é a nossa reação quando nós vemos alguém passando por necessidades? O nosso coração, ele se compadece. O nosso coração, ele realmente pensa no outro. Aqui nós estamos falando de empatia. Eu me colocar no lugar do outro, tentar sentir a dor do outro, ou nós só olhamos para dentro de nós e o que nós queremos é o que importa, porque nós temos os nossos objetivos, não é? Será que nós temos essa capacidade de entender o outro, de olhar para a vida do outro? Aqui Tiago, ele citou pessoas com fome e com frio. Mas agora para os nossos dias, talvez você não tenha contato com pessoas que tenham fome e frio todos os dias. Talvez não. Mas será que você não conhece ninguém com problemas psicológicos? Será que você não conhece ninguém com problemas emocionais?
Será que você não conhece ninguém que está a ponto, muitas vezes, de tirar a própria vida? Será que você não conhece ninguém que está com tanta necessidade emocional e espiritual quanto esses que Tiago citou, com fome e com sede? Mas você olha para o lado. Será que nós olhamos para o outro e perguntamos como você está? Será que nós nos importamos com o problema dele? Como nós podemos fazer? Se você não pode ajudá-lo, você pode orar com ele. Você pode aconselhá-lo, você pode estar junto, mas muitas vezes nós andamos apenas nos nossos caminhos e para aquilo que nos importa. E esquecemos que do nosso lado, direito, esquerdo, na frente ou atrás, existem pessoas precisando da nossa ajuda. E muitas vezes nós não estamos falando de comida, bebida e nem uma roupa quente para se esquentar. Qual foi a última vez que você perguntou para alguém, você está bem? Você precisa conversar? Qual foi a última vez que você se importou com o problema do outro? É exatamente isso que Tiago está dizendo, que a nossa fé tem que nos mover até o outro. A nossa fé tem que ser um combustível para que eu me importe com o outro. A fé verdadeira causa isso. A fé verdadeira não faz olharmos apenas para dentro de nós, mas faz nós olharmos para o outro também. Certa vez Jesus estava falando sobre o julgamento da humanidade, naquele dia. E ele diz o seguinte em Mateus 25. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. E olha o motivo. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e nada me deram para beber. Eu fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Eu necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Eu estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu não vos conheço, não porque vocês não fizeram tudo isso, mas porque vocês nunca creram em mim. Porque se vocês crerem em mim ou tivessem crido em mim, vocês praticariam tais coisas. Temos que lembrar que a salvação é pela fé, mas aquele que tem fé praticará boas obras. Aquele que tem fé desenvolverá boas obras. Como Paulo diz, desenvolvam a salvação de vocês. Caminhem de acordo com a palavra de Deus, se coloque no caminho do outro. Irmãos, qual que é o segundo mandamento? Ame ao próximo. Como? E tem um texto que diz, se eu não amo o meu irmão que eu vejo, como eu vou amar a Deus a quem eu não vejo? Não é um pouco contraditório? O que os irmãos aqui nessa igreja em Jerusalém estavam dizendo era o seguinte, eu creio em Deus, eu creio em Cristo, isso basta, cada um se vira e corre atrás do seu. E Tiago está dando uma visão aqui para eles que não é assim que funciona a vida cristã. A vida cristã não é individual, a vida cristã ela é coletiva. A vida cristã ela é feita de comunhão e não de individualidades. A vida cristã é como uma família, um corpo. Por isso que a Bíblia nos descreve como um corpo, cada um é um membro deste corpo, cujo cabeça é Cristo. Quando você está doente, ou você machuca o seu pé, todo o seu corpo vai junto para o hospital, não vai? Quando você machuca qualquer parte do seu corpo, todo o corpo vai junto, porque não tem como, está tudo ligado. E se nós não enxergarmos uns aos outros como família em Deus, nós vamos sempre viver no individualismo. Vamos estar aqui domingo após domingo, no sábado, na quinta, em todas as programações, mas nós não teremos comunhão, nós não teremos unidade. Porque a unidade vem quando eu me coloco no lugar do outro e eu me importo com o outro, assim como eu gostaria que o outro se importasse comigo. É isso que Tiago está querendo nos mostrar aqui essa noite. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo, não é isso que a Bíblia diz? Aonde está o sal e aonde está a luz, eles fazem a diferença. Você tem feito diferença no seu dia a dia? As pessoas que se aproximam de você, elas se aproximam de você e saem piores do que chegaram, ou você tem uma palavra para dizer para elas? Você é aquele que as pessoas podem contar quando precisam? Ou será que nós somos aqueles, quando as pessoas estão com um problema, é a última pessoa que vai nos procurar? Porque nós muitas vezes não sabemos como ajudá-la?
não temos uma palavra, não oramos, porque às vezes nós não temos muita coisa a dizer. Como nós estamos? Você tem se preocupado com o próximo? Você tem amado o seu próximo? Para daí sim nós enchermos os pulmões de ar e dizermos, eu amo a Deus. Porque se eu digo que amo a Deus e não amo meu irmão, alguma coisa está errada. Alguma coisa não está certa. Versículo 18 a 19, ele continua e diz assim: você crê que existe um só Deus? 18, perdão. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Paulo aqui ele está falando para esses judeus que dizem que creem em Deus. O importa é que eu creio e está tudo bem, eu não preciso fazer absolutamente nada. Porque o que salva é a fé, então eu tenho fé e está tudo certo. Paulo diz, você crê que existe só um Deus? Olha, parabéns! Você crê que existe um Deus? Que maravilha! Pois eu digo que até o demônio crê, até o diabo crê e ainda treme. Ainda muitas vezes tem uma reverência maior do que muitas pessoas, porque ele treme. Tiago ele começa dizendo, mostre-me a sua fé sem as obras, que eu mostrarei a fé que eu tenho através das minhas obras. Sabe o que ele está dizendo? Irmãos, alguém aqui tem algum aparelhinho de medir fé? Que você coloca no braço e vê se a fé da pessoa está num nível legal? Não existe, né? Não tem como nós medirmos fé de ninguém. Mas a Bíblia nos diz que nós conheceremos a árvore pelo fruto que ela dá. Ou pelo fruto nós conheceremos a árvore, que dá no mesmo. As obras não salvam, mas ela é o maior testemunho de um salvo. As obras elas não têm a capacidade de salvar você, mas elas são a maior demonstração de quem realmente é salvo. As obras não te levam para o céu, porque não é por obras para que ninguém se glorie, mas aquele que realmente vai para o céu, ele pratica obras porque é a maior evidência da vida de alguém. A maior evidência de um salvo são as suas práticas. Tem um texto lá fora no muro que diz que 2 Coríntios 5,17, né, que diz que aquele que está em Cristo, ele é uma nova criatura, feito de novo. As coisas velhas, elas ficaram para trás, elas já se passaram, e tudo é novo. Ou seja, aquele que realmente diz que está em Cristo, mas vive uma vida passada como sempre viveu, e nada mudou. Eu me pergunto, que fé é essa? É isso que Tiago está dizendo, olha, eu vou mostrar a fé que eu tenho, não porque eu vou ficar falando que eu tenho fé, mas porque eu vou viver e as minhas práticas vão demonstrar a fé que eu tenho. Você busca a santidade? Você busca a santidade? Quanto tempo você gasta do seu dia para orar a Deus e ter um momento de comunhão com Deus? Porque se nós colocarmos uma lista aqui de prioridades, será que Ele está no primeiro lugar das nossas prioridades? Ou será que as nossas prioridades são sempre, muitas vezes, trabalho, gostos pessoais, hobby, enfim, qualquer coisa? Será que muitas vezes Cristo ele não está na nossa prioridade? Porque se Ele está na nossa prioridade, eu me importo com o outro. É impossível as duas coisas não estarem ligadas. Agora, versículo 20 ao 26, ele vai concluir esse texto. E ele diz o seguinte: insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas. E a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Vejam como uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Caso semelhante ao de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras, quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem o espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Ele usa aqui duas figuras importantes para o judeu.
Porque a Bíblia do judeu era o Antigo Testamento. Ele diz, olha, deixa eu ilustrar melhor. Não foi o nosso pai Abraão justificado por obras quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Os irmãos se lembram dessa história? Quando Deus pede Isaque sobre o altar, então ele prepara ali as coisas, leva o menino até lá, o monte Moriá. Muito obrigado, seu Luiz, Moriá. E ele diz o seguinte para os seus serviçais, porque eles não foram sozinhos. Ele olha para os seus servos antes de chegar no Monte Moriá, onde seria oferecido Isaque, e ele diz assim para os seus servos: fiquem aqui e esperem, porque eu e o menino já voltamos. Mas se ele estava indo oferecer o seu filho em sacrifício, como que ele diz para os seus servos? Esperem aqui, porque eu e o menino já voltamos. A fé daquele homem fez com que a obra dele fosse condizente com o que ele dizia. Ele foi justificado pela obra e pela fé, porque a fé fez com que ele pegasse o único filho dele e levasse até o monte para sacrificar o único filho dele, porque Abraão tinha certeza que Deus daria um jeito e ressuscitaria aquele menino. Por isso que ele diz, fiquem aqui, porque eu e o menino já voltamos. E daí ele fala, não é a mesma coisa Raabe também? Vocês lembram de Raabe? Quando os espias entram em Jericó e olham para ela e ela crê em Deus, porque ela já ouvia falar desse Deus de Israel, e então ela esconde os espias da sua casa para que eles não fossem mortos. Ela creu e agiu de acordo com a sua fé. Como nós temos agido, irmãos? Todos esses irmãos aqui, nós vamos falar tantos e tantos outros aqui, todos eles agiram de acordo com a fé que eles tinham. Vocês entendem que a fé ela não pode ser separada da prática. A ortodoxia não pode ser separada da ortopraxia. As duas coisas têm que caminhar juntas. Se eu digo para vocês buscarem santidade, mas eu não busco santidade, eu sou um hipócrita. Se eu digo que eu creio em Cristo e Cristo me diz para amar o meu irmão e eu não amo o meu irmão, alguma coisa está errada e eu não creio na verdade. Alguma vez você já parou para analisar a sua fé? Eu já fiz isso. Você já parou para pensar que fé é essa que você ou eu dizemos que nós temos? Você já parou para analisar se realmente a sua vida está sendo entregue para o reino de Deus? Ou apenas nós somos membros de igreja? Ou apenas nós temos os nossos ministérios? Ou apenas nós estamos na igreja fazendo coisas e nós nem sabemos o porquê nós estamos fazendo? Ou o maior objetivo de nós estarmos na igreja aqui é porque nós vamos tocar, pregar e fazer qualquer coisa? Será que nós entendemos para quem nós estamos fazendo e o porquê nós estamos aqui? Eu sempre digo para o pessoal, quando agora em novembro nós tivemos a eleição aí para os cargos, não pense em cargo. Isso é natural. Se você colocar na sua vida a maior motivação de servir a Deus é por causa de um instrumento musical ou por causa de um cargo, não faça. Agora, se o seu maior objetivo é servir a Deus de todo o coração e com tudo que você tem, você vai fazer o que tiver para fazer. Porque o seu objetivo é servir a Deus. Analise a sua vida essa noite. Como tem sido a sua prática de segunda a sexta ou até no sábado, que nós muitas vezes nos vemos só no domingo? Como tem sido durante a semana, nos nossos negócios, no nosso trabalho, nas nossas amizades, no nosso relacionamento conjugal? Como tem sido o nosso comportamento? Nós somos capazes de perdoar o irmão? Nós somos capazes de refazer laços que já foram quebrados há muito tempo? Nós somos capazes de deixar o nosso orgulho, o nosso ego de lado para fazer o que Deus quer que nós façamos? Será que nós podemos nos colocar à disposição do Senhor? Porque eu digo, irmãos, eu falei hoje pela manhã, Jesus ele não se impressiona com palavras bonitas, Jesus ele não se impressiona com uma vestimenta bonita, Jesus ele não se impressiona com estrutura, Jesus ele não se impressiona com uma oração bonita, Jesus ele olha para o coração. Hoje eu também falei sobre um texto que Jesus disse que naquele dia lá, no mesmo dia que ele citou aqui,
Alguns vão dizer para ele: Senhor, Senhor, em teu nome nós profetizamos. Ou seja, pregaram. Em teu nome nós expulsamos até demônios, Senhor, em teu nome. Senhor, em teu nome nós fizemos milagres. Irmãos, nós estamos falando aqui de obras grandiosas. Eles pregaram, expulsaram demônios e ainda fizeram milagres. Não foi no nome do diabo, foi no nome de Jesus. Sabe o que Jesus disse para eles? Eu nunca vos conheci. Apartem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Sabe o que isso significa? Se eu estiver aqui pregando a palavra de Deus, mas na segunda-feira eu me viver como um ímpio, não adianta de nada isso daqui. Se nós estamos na igreja hoje, mas amanhã nós somos desonestos nos nossos negócios, de nada vale eu estar aqui. Se eu estou aqui hoje, mas amanhã eu estou tratando a minha esposa como não deveria, ou no caso da esposa, tratando o marido como não deveria, de nada vale o que eu estou fazendo aqui. Porque Jesus ele não se impressiona com uma capa. Jesus ele não se impressiona com aparência. Jesus ele conhece o coração. E ele sabe o coração de cada um aqui essa noite, inclusive o meu. Ou nós demonstramos a nossa fé pelas nossas atitudes, ou apenas nós vamos ficar no blá 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 e não vamos passar nada disso. E quando nós chegarmos lá, nós vamos ouvir da boca de Jesus: eu nunca vos conheci. Você foi conhecido pelo pastor da sua igreja. Você foi conhecido pelos irmãos da sua igreja. Você foi conhecido pelo pessoal do louvor. Você foi conhecido pelo pessoal do seu bairro. Você foi conhecido pela denominação batista, presbiteriana, quadrangular, Assembleia de Deus. Você foi uma pessoa conhecida, mas eu nunca conheci você. E o conhecimento ali é de dizer não que não conhecia, nunca tinha visto, mas no conhecimento é que nunca teve parte com Cristo. Eu nunca tive parte com nenhum de vocês. É isso que Jesus disse para esse grupo. Portanto, irmãos, se você quer servir a Deus, comece dentro do seu lar. Se você quer realmente colocar a sua vida à disposição do Senhor, busque intimidade com Ele. Para depois sim, você ter os seus ministérios, fazer o que você precisa fazer com a intenção correta. Que nós possamos avaliar a nossa vida essa noite e começar a entender que se nós não tivermos uma prática condizente com as nossas obras, nós somos apenas falastrões. Nós somos apenas pessoas que jogam palavras ao ar e ficamos com uma Bíblia embaixo do braço, mas isso não impressiona Jesus.